Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus, dos Espíritos amigos, nos envolva nesta noite. Na pergunta 785 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos: qual o maior obstáculo para o progresso? Ele estava se referindo ao progresso moral e não ao progresso, à evolução intelectual. E os espíritos são muito diretos na resposta. São o orgulho e o egoísmo. Mas por que será que os espíritos deram esta resposta? Por que será que o orgulho e o egoísmo nos traz a maior dificuldade de nós crescermos, de nós evoluirmos moralmente? O orgulho se opõe à humildade, enquanto que o egoísmo se opõe à caridade. Humildade e caridade são o caminho para a nossa salvação, enquanto o orgulho e o egoísmo são o caminho da perdição. O orgulhoso é aquele gatinho que se acha ser um leão. Isto é, ele se acha superior aos demais. Ele é um gato, como os demais, mas ele se acha um leão. É aquele sentimento de superioridade pessoal. Ele se acha mais forte, se acha mais inteligente, se acha conhecedor da verdade. Ele se achando inteligente e conhecedor da verdade, ele fecha as portas para o aprendizado. Ele não analisa as suas atitudes. Tudo que ele faz está certo. Melhorar para quê? Eu já sou bom. Eu sou melhor que os outros. Então daí começam vocês a entenderem o porquê que o orgulho oferece, as dificuldades para o nosso crescimento. O orgulhoso, ele acha que ele tem mais qualidades e mais direitos sobre os outros. Se ele acha que ele tem mais direitos, então ele é egoísta. Egoísta é aquele que pensa mais nele, acha que tem mais direito do que os demais. Por isso nós dizemos que o egoísmo é filho do orgulho. Eles não se separam. Numa divisão de bens, por exemplo, entre herdeiros, sempre há aquele que acha que deva ficar com a melhor parte. Por quê? Porque ele é egoísta. Mas por que ele acha que ele deve ficar com a melhor parte? Por que ele é egoísta? Porque ele se acha superior aos demais. Ele acha que ele é melhor que os demais, ele acha que ele fez mais pelos pais e assim por diante. Então não tem como nós nos tornarmos humildes sendo orgulhosos. Não tem como agradarmos a Deus nos tornando caridosos sendo egoístas. O caridoso é aquele que pensa mais no próximo, ou pelo menos tanto quanto pensa em si, pensa no próximo. Enquanto que o egoísta, ego, pensa mais nele, primeiro eu, depois os outros. À medida que eu vou diminuindo o meu orgulho, automaticamente eu vou aumentando a minha humildade. À medida que eu
me torno mais caridoso, automaticamente eu me torno menos egoísta. Ah, mas eu não sou orgulhoso. Muitas vezes nós confundimos orgulho com arrogância, com prepotência. A todo orgulhoso é arrogante, é prepotente, aquele que chega se achando, né? Chega impondo aquele ar de superioridade. Não. Muitas vezes ele é tímido. Muitas vezes ele não quer se expressar porque ele não aceita ser analisado. Ele não aceita que suas atitudes sejam analisadas, consequentemente correndo o risco de ser criticadas, ele se sentindo superior. Como que o orgulho pode se manifestar? De que forma que ele se manifesta em nós? Vamos ver se nós somos ou não orgulhosos. O melindre, por exemplo. O orgulho pode se manifestar na forma do melindre. O melindroso, será que ele é orgulhoso? Quem é melindroso? É aquele que se magoa com facilidade. Qualquer observação a seu respeito, a sua atitude, para ele já é uma ofensa das maiores. Tem a facilidade de superdimensionar as críticas. Numa reunião, as suas ideias têm que ser acatadas. Se não for, já levanta e abandona a reunião. Isso acontece muito nas casas espíritas. Numa reunião, numa distribuição de tarefas, por exemplo. Ah, mas por que eu vou fazer isso? E fulano vai fazer aquilo? Quer dizer que você está se sentindo superior ao outro, você não está aceitando aquilo que foi lhe passado. Cadê a humildade de aceitar? E quando você dá uma opinião, ela é a melhor, ela vai resolver esse nosso problema, vai encontrar o caminho, e de repente o grupo não acata. Se você tem humildade, você dá a sua opinião e já espera que ela pode não ser acatada. Mas se você não tem humildade, você espera que ela seja, e caso contrário, você já fica todo magoado, chateado. Muitas vezes abandona o centro. Diz que tem um lado bom. Muitas vezes funda um novo centro. Pelo menos isso. Vai surgir aí novos centros, não sei como funcionaria, mas, pelo menos, aqui não tem mais espaço para mim. O pessoal, tudo que eu falo não aceita, então eu vou fundar um centro aí lá no outro bairro, etc. e tal. Ótimo, quem sabe dá certo, surgem novas pessoas, e vão formando novos grupos, e uma nova entidade aí, uma nova casa para prestar, serviços, para prestar, assistir a comunidade. O preconceituoso. Eu não sou orgulhoso, mas sou preconceituoso. Então você é orgulhoso. Porque o preconceituoso, se eu tenho preconceito de raça, é porque eu acho que a minha raça é melhor que a outra. Se eu tenho preconceito religioso, é porque eu acho que a minha religião é melhor que a outra. Se eu tenho preconceito sexual, é porque eu acho que a minha opção é melhor do que a outra. Então, quanto a isso, nós talvez ficamos um pouco tranquilos, Eu acho que dentro das casas espíritas, nós somos pouco preconceituosos ou trabalhamos muito o preconceito, principalmente religioso. Nós aqui, nós respeitamos todas as religiões, todos os credos. Se tivermos que entrar em qualquer um deles, acredito que todos, espírita entraria sem problema. Eu, pelo menos, não tenho menor preconceito. Preconceito sexual, para nós, cada um faz as suas escolhas, tem o livre-arbítrio. Está fazendo mal a alguém?
Não, está feliz? Ótimo, siga, né? Preconceito econômico, condição financeira, porque eu tenho uma condição um pouquinho mais elevada, eu acho que eu sou melhor, sou superior àquele que não tem, e assim por diante. E a vaidade? A vaidade é uma forma com que o orgulho se manifesta? Também. Aquele que compra uma roupa para ostentar, ele quer se sentir superior aos demais. Vamos voltar lá no início, quando eu disse que o orgulhoso, ele se acha a mais. Não quer dizer que ele seja. É o gatinho, ele é um gato, mas se acha um leão no meio dos gatos. Mas na hora que ele tiver que enfrentar o tigre, lá no seu subconsciente, ele sabe que ele é um gatinho, por isso ele tem medo. Né? Então, veja só, ele compra uma roupa, eu não posso comprar uma roupa de marca, uma roupa cara, etc. Pode, desde que não seja para humilhar ninguém. Eu não posso comprar um carro novo, um carro importado, tem condição? Compra, mas desde que não seja para humilhar seus parentes, seus empregados, seus colegas de trabalho e assim por diante. Quando você faz no sentido de ostentar, é no sentido de querer se sentir superior aos demais. E quando eu me sinto superior aos demais, automaticamente eu estou tentando rebaixar os outros. E a inveja? Será que é uma forma do orgulho se manifestar? O que é inveja? A inveja é o orgulho em relação às vitórias alheias. Se ele conseguiu, como eu não consegui, eu sou melhor que ele. Se eu não me sentisse melhor que ele, eu não teria inveja. Não, ele tem direito, ele esforçou, né, batalhador, né, tem todas as condições para conquistar aquilo. Eu não, sou mais acomodado. Né? Se eu tivesse ido em busca da oportunidade, eu teria conseguido também. Esse é o humilde que pensa. O orgulhoso não. Como que meu vizinho comprou um carro novo? O que esse cara faz da vida? Eu não consigo trocar meu carro. E assim por diante. Não sei se você observa, muitas vezes nós estamos citando aqui sempre, né, exemplos materiais. O orgulhoso, ele valoriza muito o quê? O material. Ele não está preocupado com crescimento, com conquistas morais. Ele está preocupado com as questões materiais. Então, o invejoso, ele é orgulhoso. Então, olha, citei 4, né, exemplos. O melindroso, o preconceituoso, o vaidoso, o invejoso. Podia citar aí 10, 15 mais características do orgulhoso. Eu nem me atrevo a perguntar, né, numa palestra, olha, quem aqui se acha humilde? Um dia eu fiz isso e uma pessoa levantou a mão, aí ficou até desagradável. Depois, durante a palestra toda, eu queria dizer que ninguém é humilde. Se a gente fosse humilde, a gente não estava aqui ainda, né? Humilde, quem é humilde não diz que é, né? Eu tenho orgulho da minha humildade. Olha que expressão. Quando que Chico Xavier se acharia que ele era orgulhoso? Perdão, humilde. Com toda a sua humildade, com certeza, ainda ele se achava orgulhoso. Né? Então tem aquele orgulho rastejante, aquela humildade artificial, que a gente chama de falsa modéstia. Cuidado com isso. A pessoa chega e te elogia, você fala, não, bondade sua, mas por dentro, diz mais, fala mais um pouquinho, estou gostando, está fazendo bem para o meu ego isso daí. Né? Esse não é humilde, não é verdade? A gente finge ser muitas vezes. Mas afinal, temos motivo para nos orgulhar? Encarnados num planeta de provas e expiações, estamos aí engatinhando na evolução moral? Temos motivo para isso? Vamos fazer uma pequena comparação. Qual foi o espírito mais adiantado
mais iluminado que esse planeta já teve a honra de conhecer. Jesus, o nosso governador espiritual. Jesus, durante todo o seu tempo, ele pregou o quê? A caridade, a humildade. Quando ele falava, amar o próximo como a ti mesmo, queria dizer, não se sinta acima de ninguém, não se sinta superior a ninguém. Uma das passagens, vocês conhecem, Jesus, por mais uma demonstração prática, notória, de humildade, ele lava os pés dos apóstolos. Pedro, a princípio, recusa, não permite que o mestre faça isso, mas o mestre o convença, dizendo, Pedro, se não permitir, não farás parte de mim. Não, mestre, sendo assim, pode lavar os pés, os braços, a cabeça. Essa atitude, naquela época, era uma atitude própria dos escravos, das pessoas mais humilhadas na época. E Jesus, dentre tantos outros exemplos, ele exercita essa prática que é lavar os pés dos apóstolos. Um exemplo prático de humildade. Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração ao mal? Os espíritos lhe respondem, um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Este sábio a qual ele se referia é Sócrates, que teria vivido em torno de 400 anos antes de Cristo, mais ou menos, quando os filósofos gregos encarnaram, aqueles espíritos adiantados encarnaram aqui na Terra, já preparando, né, os povos para a vinda do Cristo, para a vinda de Jesus. Mas é fácil a gente se conhecer? Vamos olhar para o nosso interior, vamos fazer uma autoanálise. Não é muito simples assim. Se fosse, nós seríamos bem mais adiantados. É muito fácil fazer o quê? Observar as outras pessoas. Até fisicamente, se a gente for olhar, o dia todo nós estamos, eu estou aqui vendo todos vocês. Cor dos olhos, do cabelo, a roupa que está vestindo, se está bem vestido, não está bem vestido, e etc, etc. Mas eu não estou me olhando. De repente eu estou com a gola da camisa enfiada aqui para dentro, eu não estou me vendo. Até fisicamente, se a gente for analisar, é mais prático enxergar os defeitos das outras pessoas do que os nossos. E quando nós falamos da moral, nossa, aí então, ainda mais se nós somos orgulhosos, achamos que tudo que nós falamos está correto, errado está o que os outros falam para nós. Diz que Saulo, ali na estrada de Damasco, um romano, perseguidor de cristãos, Jesus surge para ele, e tamanha luminosidade do Mestre, do Espírito de Jesus, que o seu cavalo assusta, o derruba, e ele por um tempo, ele fica com a visão bastante ofuscada, praticamente cego. E Jesus pergunta para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta ao Mestre, Senhor, o que queres que eu faça? Para Saulo o que ele estava fazendo era correto, diziam para ele que os cristãos propagavam o mal. Então vamos terminar os cristãos pela sua ignorância.
Então, para ele, aquilo estava errado. Há quem diga que ele teria passado em torno de 2 anos meditando, fazendo uma autoanálise, uma introspecção, para tentar descobrir onde ele estava errado, a ponto do mestre, do Jesus, surgir para ele, que ele era um espírito, de uma certa forma adiantado, mas que estava seguindo o caminho errado, e Jesus o recoloca, puxa para a estrada correta, que tanto passa de perseguidor de cristãos para pregador da boa nova. Olha a reforma, olha a guinada, mas não foi fácil, não foi no outro dia, não foi após montar no cavalo, sair já pregando a mensagem de Jesus. Então exige, primeira coisa, nós temos que reconhecer, descobrir nossas faltas. Como? Nos colocando diante das pessoas, por exemplo. O patrão, quando vai tomar uma atitude com o seu empregado, que cometeu ali uma falta, como falar com ele do jeito que eu gostaria que falasse comigo? Do mesmo jeito que um funcionário com o seu colega de trabalho, dentro da família, marido e mulher, pais e filhos, será que ele gostaria de ser tratado dessa forma? Será que se eu estivesse no lugar dele, aquele pedinte que toca a campainha, como que eu vou dar esmola? Ou não dar? Como que eu vou tratá-lo? Se fosse eu o pedinte que batesse a minha porta, como que eu gostaria de ser tratado? Então, o primeiro passo é esse. Reconheceu a falha, começa um esforço muito grande para mudar. Traça metas, planejamento. Hoje as empresas falam muito nisso. Traça para você também. Vou mudar um pouquinho por dia. Não queira se transformar num mês, num ano, numa encarnação, totalmente que você não vai conseguir, nós não vamos conseguir. Mas nós precisamos nos esforçar para isso. Nós, conhecedores da doutrina espírita, fiéis, crentes na reencarnação, sabemos que nós teremos novas oportunidades, tanto para reparar nossas falhas, como para fazer aquilo que deixamos a desejar. Quantas coisas podemos fazer nessa vida e estamos deixando, depois eu faço, na próxima eu faço. Não é bem assim. As oportunidades chegam uma hora, se esgotam também. Acreditamos na lei de ação e reação. Sabemos que nós só vamos colher aquilo que nós plantarmos. Diz que um alcoólatra, ele só consegue começar a se tratar, aceita o tratamento, depois que ele reconhece que aquilo está fazendo mal, de que ele é um alcoólatra, que a bebida está fazendo mal para ele, para a sua saúde, para a sua família, para a sociedade. A partir do momento que ele desperta em relação a isso, ele pode pedir ajuda, ele pode beber um pouquinho menos, não beber todos os dias, assim como o fumante. Estou dando alguns exemplos mais práticos, mas isso nós podemos falar, transferir para a mudança moral, a maneira de tratar as pessoas, diminuindo nossos orgulhos. Então veja, a partir do momento que você descobre, se conhece, você pode começar a se esforçar. Eu gosto de encerrar sempre com a definição do que é o espírita, o que é o cristão, segundo Kardec. Reconhece o verdadeiro espírita, o cristão, que é a mesma coisa, pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para vencer as suas más inclinações. Que nosso Pai misericordioso continue nos abençoando hoje e sempre. Que assim seja.